O coach Pablo Marçal está gerando uma grande agitação nas campanhas para a Prefeitura de São Paulo. Ele conseguiu superar o atual prefeito, Ricardo Nunes, nas pesquisas de intenção de voto, embora ainda esteja atrás de Guilherme Boulos, que mantém uma sólida liderança na corrida eleitoral. Marçal, que já está envolvido em polêmicas por conta de crimes do passado, está preocupando seus adversários, ferindo o ego dos bolsonaristas e entrando em conflito com o clã Bolsonaro. A disputa está acirrada entre os poderes legislativo e judiciário, com os dois lados finalmente chegando a um acordo após um intenso impasse sobre as emendas parlamentares. A relação entre Arthur Lira e Flávio Dino, em particular, foi de tensão, mas agora parece ter sido suavizada, com Lula tentando mediar um acordo. No entanto, Dino afirmou que o impasse ainda não foi totalmente resolvido, o que parecia ser um grande revés para Alexandre de Moraes, com uma avalanche de críticas devido ao vazamento de documentos, acabou se revelando menos impactante do que o esperado. O ministro agora está reagindo com vigor. A Polícia Federal está prestes a intimar o delegado da Polícia Civil de São Paulo que reteve o celular por 6 dias, o qual pode ser a fonte do vazamento. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito para investigar o caso e Carla Zambelli e Tarcísio de Freitas podem estar envolvidos. Em nosso giro de notícias, você encontrará todos os detalhes sobre os eventos políticos mais relevantes desta semana. Se você aprecia nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal para receber atualizações diárias e semanais sobre política. Áudios obtidos pela Polícia Federal mostram Pablo Marçal discutindo a captura de endereços de e-mail em um esquema de golpes bancários. Esses diálogos foram cruciais para sua condenação. Ouça agora as gravações em que Marçal conversa sobre suas atividades. Eu fui lá de manhã, fui lá no Exército no Jardim Guará. Tô voltando agora e quero ver sua produção esta semana. Da primeira vez não tava bom não, da primeira vez. Eu mesmo estou para enviar os e-mails que eu estou pegando, não entendi como enviar de lá. Não tem como enviar de lá. Eu quero ver a produção lá para capturar. Em seu depoimento, Marçal alegou que apenas fazia manutenção de computadores e que desconhecia as atividades criminosas associadas. Na primeira semana da corrida pela Prefeitura de São Paulo, a família Bolsonaro decidiu se afastar de Pablo Marçal e reforçar seu apoio ao atual prefeito Ricardo Nunes. Membros do clã, como Eduardo Bolsonaro, criticaram Marçal, chamando-o de arregão por não participar de entrevistas e insinuando conexões de sua campanha com o PCC. Eduardo também atacou Marçal por suas acusações infundadas contra Guilherme Boulos, alegando que Marçal está começando a perder moral para criticar os outros. Em uma interação nas redes sociais, quando Marçal comentou para cima, capitão em uma postagem de Bolsonaro, a conta do ex-presidente respondeu de forma fria, com um simples abraço, deixando claro o distanciamento. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito na quarta-feira para investigar o vazamento de mensagens trocadas entre os assessores de Alexandre de Moraes, tanto no STF quanto no TSE. Há suspeitas de que a Polícia Civil de São Paulo e a deputada Carla Zambelli estejam envolvidas. As mensagens, segundo a hipótese dos investigadores, podem ter sido divulgadas para obstruir a justiça. O caso ganhou destaque após a Folha de São Paulo publicar reportagens assinadas por Glenn Greenwald, que teve acesso às conversas privadas dos assessores e indicou possíveis irregularidades do ministro Moraes. O ministro será o relator do inquérito sobre o vazamento, e outros ministros, como Luiz Roberto Barroso, defenderam a atuação do TSE no combate à desinformação. A Polícia Civil iniciou um procedimento para apurar o possível envolvimento de um de seus agentes no vazamento. O ministro do STF, Flávio Dino, afirmou estar satisfeito com o acordo entre os três poderes sobre o impasse das emendas parlamentares, destacando as boas diretrizes estabelecidas. No entanto, ele observou que o processo ainda não foi concluído e acredita que os 10 dias estabelecidos para a finalização das medidas que visam garantir a transparência das emendas não serão suficientes. Embora o acordo não tenha força normativa, Dino está otimista quanto ao cumprimento do mesmo, afirmando que ele indica um caminho para resolver o problema, embora as liminares ainda estejam em vigor. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, encaminhou nesta sexta-feira para análise da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, uma proposta de emenda à Constituição que visa limitar as decisões monocráticas no Supremo e em outros tribunais superiores. A proposta de emenda constitucional
PEC, foi aprovada no Senado em novembro do ano passado e estava aguardando o início de tramitação na Câmara. Após passar pela CCJ, a proposta precisará ser aprovada em 2 turnos no plenário da Câmara. A PEC proíbe decisões monocráticas que suspendam a eficácia de leis ou atos normativos com efeito geral ou que suspendam atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara dos Deputados. Em meio às tensões entre os poderes, a Procuradoria-Geral da República abriu 13 investigações no Supremo Tribunal Federal sobre possíveis irregularidades em emendas parlamentares. Essas investigações, que começaram em 22 de julho deste ano, foram desencadeadas após o ministro Flávio Dino marcar uma audiência sobre o tema, o que resultou em uma crise no Centrão. Além disso, a crise entre o STF e o Congresso se agravou após a suspensão das emendas impositivas pelo Supremo. Em resposta, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, busca uma solução conjunta com líderes do Congresso, enquanto Arthur Lira avança com propostas para limitar o poder do STF. Por fim, confira o corte que foi destaque em nosso canal, onde os senadores Flávio Bolsonaro e Magno Malta evocam saudosismo em relação ao ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. A fala no plenário do Senado foi rebatida com argumentos pelo líder do governo, Jacques Wagner. A discussão abordou a desoneração da folha de pagamento e a economia durante a pandemia de Covid-19. Wagner destacou que a desoneração foi crucial para ajudar o comércio a manter empregos e criticou a tentativa de reviver discussões passadas sobre a gestão econômica.